Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para o nada da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos, abanando as mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para a casa. Palavra das salvas. Glória a vós, Senhor. Celebramos, seria o dia 15, mas também não é o dia 15. A gente fixa uma data para celebrar um acontecimento, não é? E aquilo que a gente chama de Assunção de Maria. E precisamos entender de uma maneira muito simples e muito humana esta realidade. O que vem a ser a Assunção de Maria? Porque ela atinge tranquilamente todos os nossos problemas existenciais, todos os problemas da vida e o porquê da própria vida e o futuro da própria existência. E, me deixe terminar com uma palavra, a civilização. Para onde vai este mundo? Uma civilização tecnológica. Agora você passa, vem nos pontos de ônibus, até a gente mais simples, está tudo com aquele negocinho na mão. É verdade, é verdade. Qualquer lugar, até de bicicleta usa. Daqui a pouco eu vou multar até as pessoas que andam de bicicleta usando o celular, não somente quem dirige carro. Entendeu? Você tem celular? Não, ainda bem. Compreende? E o povo pensa que exatamente, ingenuamente, culturalmente, que a civilização seja esta, que seja tecnológica. E não é. Não é. É absolutamente secundário.
Porque quando a gente fala de fé, já insisti muitas vezes, o problema é ter a fé naquilo que Deus me revela, não naquilo que eu imagino. E na maioria das vezes, a nossa fé está em obrigar Deus, forçar Deus a nos dar as coisas que eu quero e não procurar as coisas que Ele quer. Quero uma comparação? É um filho que fica, deixa eu falar, palavreado mais nosso. Um filho que enche o saco. Porque quer, porque tem que ir àquela festa. Nunca aconteceu com vocês pais, não? Já. O que ele quer. Os pais sabem que não é bom fazer aquilo. Mas, para se livrar, deixa. Depois acontece o que acontece, etc, etc. Viu? Mas a cabeça dele não funcionava. Então, na maioria das vezes, somos assim, nós, em relação a Deus. Vem uma doença porque quer saúde. Vem isto porque quer aquilo. E aí vai insistindo, fazendo uma vez. E, no entanto, é outra. Por quê? Porque quem conduz o mundo, primeiro, quem criou o mundo aqui, é uma visão geral, que a gente ou quer aceitar ou não aceitar, e entra a fé. Muitíssima gente, não muita, muitíssima gente. Falei, eu creio muito em Deus. Por quê? Porque tudo que eu peço, Ele me concede. Não tem gente falando assim? E eu respondo, eu creio um pouquinho em Deus, porque se acreditasse mesmo totalmente, transformaria o mundo. E a mim mesmo. Então, creio um pouquinho assim, me sustenta na vida, não? Porque tudo o que eu pedi na vida, Ele nunca me concedeu. Mas sempre me deu aquilo que eu precisava. Que eu vi depois. Porque antes era o meu desejo, era a minha inteligência que funcionava, era a minha visão que funcionava. O que Ele me deu é a inteligência dEle, e a visão dEle. Não é o fato, gente, pelo amor de Deus, daquele outro, não, Deus quis assim, tem muita gente que não usa a cabeça, não usa as forças que Deus lhe deu, porque Deus quis assim. Muitas vezes tinha gente, Deus quis que eu fosse pobre, etc, etc. Não. Isso é omissão, é pecado de omissão, não é? Porque Deus já te deu as qualidades humanas para você usar. Deus não quis que você fosse burro, não. E nem que você fosse preguiçoso. Nem que você ficasse e vivesse à custa dos outros. Nem você ser esperto para tirar vantagem. Deus não quer isto. Mas por quê? O que Ele quer? Ele quer construir um mundo, porque senão não seria Deus. Se a gente olhar todos os males dentro do mundo, deve ser um ser bem perfeito, para fazer uma obra de arte que tem neste universo, apesar porque as coisas positivas a gente não olha, não? Outro dia, não sei se você assistiu, estava assistindo na televisão, agora uma descoberta de robotozinho assim, que nem o botão, vocês viram na televisão? Não. Pequenininho assim. Então eles são todos coligados dentro, um com o outro, e forma a imagem que você quer, eles se movimentando. Eu vi. Viu? Eu logo pensei, e os homens acham as mil maravilhas, não é? Espetacular, não é? Espetacular, não é? A finalidade dele também. Não, tudo bem, mesma finalidade. Mas, gente, desde quando as abelhas funcionam desse jeito? Desde quando as formigas funcionam desse jeito?
Eles copiaram das abelhas. Nem copiaram nada, porque não vão chegar ao número das abelhas. Então, aí que está o grande erro. O ser humano, ele se enaltece em uma nova forma de ateísmo, de deuses, que o ser humano cria. O fruto das nossas mãos, o fruto da nossa civilização. E nós pensamos que estamos construindo a civilização. No entanto, existe somente uma civilização, que se chama a civilização da vida. Isto pertence só a Deus. E nesta história da civilização da vida, que entra a história de Maria. O que ela pedia a Deus? Um futuro promissor, um casamento maravilhoso, com muitos filhos. O que Maria pedia a Deus? Acho que é como toda menina, porque naquela época casavam muito jovem, não? Toda menina que fosse casar, veio na mente o futuro, a sua família, o seu marido, a sua vizinhança, etc. Aí Deus entra na sua história. Maria, não é isso que eu quero de você. Não é isso que eu quero realizar com você, por você. Você vai dar à luz um homem. Mas como? Eu ainda não dormi com meu noivo, com você, como homem. Não se preocupe, Maria. Aí que está o segredo. Não é você. Não é fruto do homem. É fruto de Deus. Gente, é fruto de Deus. E a Deus tudo é possível. Até que uma virgem possa conceber uma criança. Aqui entra o problema sério, se acreditarmos. Então Deus não pede nada, absolutamente nada de nós, criaturas humanas. Ele simplesmente nos oferece. Então, é crer que Ele vai nos oferecer isso. Então, quando Isabel fala para Maria, feliz és tu por quê? Porque ganhou a Copa do Mundo, porque viu os anjos, porque um anjo te visitou, porque isto, porque aquilo, porque ganhou a loteria. Não. Feliz és tu porque acreditaste na promessa de Deus. Esta é a fé. Acreditar naquilo que Deus promete. E o que é que Deus promete? Vocês já meditaram no Evangelho? Não. O que é que Ele promete? Saúde? Não? Riqueza? Honra? Nome famoso? Juventude eterna? É isto que Ele promete. Então precisamos parar um pouquinho e pensar. Ele promete a realização total do nosso ser, que se chama paraíso. Vocês entenderam o que é paraíso? Não. É? Que não é um espetáculo. Não é a visão de anjos, de arcanjos, apesar que na Bíblia está também tudo isso aqui, não? Paraíso não é nada disto. O paraíso somos nós, ou não somos.
somos nós. Já falei outra vez para vocês, como aconteceu na mídia, que tudo e o povo vai atrás, não? Nesta inauguração do templo de Salomão. É um crime. É um crime fazer isto contra a humanidade. É crime. Pior porque se usa o nome religioso. Porque se cria um espetáculo imenso. Vamos deixar ao lado do dinheiro, que isso não me interessa absolutamente nada. Para mim interessam as ideias. Porque o templo de Salomão, gente, ele acabou. Era de 3.000 anos atrás que Deus pediu para construir aquele templo. E mesmo na inauguração do templo de Salomão, gente, se vocês pegam a Bíblia, o próprio Salomão, ele falou: Deus, você mandou construir esse templo. Porque o próprio Deus deu as medidas como devia ser o templo. Então, fantasticamente, fantasiosamente, como a gente costuma fazer muitas vezes a religiosidade, ele fica espetacular. Vi aqueles homens lá carregando a arca, um monte, pedras que vêm daqui, pedras que vão para lá, etc. Gente, espetáculo. E a gente quer o quê? O paraíso. Quer o espetáculo. E Deus não é espetáculo. Deus é vida. E a vida não é espetáculo. É vida. Então o próprio Salomão, como disse para vocês, ele disse: Deus, a gente construiu o templo, mas como você pode caber dentro deste templo, se nem o universo inteiro pode te conter, porque você que criou todo o universo. Você é maior do que todo o universo. Você não pode entrar nesse templo. Por isso eu digo, é crime. Porque aquele templo era um sinal da busca de Deus na espera de quem? Na espera de Cristo. E quem construiu o verdadeiro templo para Deus habitar sobre a terra foi Maria. Porque Maria construiu o corpo de Jesus, onde Deus veio habitar, gente. Então é o corpo do ser humano que é o templo de Deus. Não é nem essa igreja. A gente se reúne aqui confortavelmente, poderíamos sentar embaixo de uma árvore, seria a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Maria construiu o templo de Deus, para Deus habitar. E por que o ser humano? Porque Deus criou o universo e entregou o universo inteiro ao ser humano. Entregou o universo inteiro. A ciência, que lugar ocupa dentro? Maravilhosa a ciência. Às vezes, essas briguinhas, a ciência contra a fé, vocês não discutiam nas universidades, nas faculdades? A ciência e a fé, se pode ir de acordo, mas que besteirinha tão grande, gente. O que devia ser a ciência, gente? Algo maravilhoso, porque na medida em que você conhece o universo, na medida em que você conhece os mecanismos que regulam toda a Terra, os astros, etc., gente, e como um presente que você abre o pacote que alguém te mandou, e você descobre primeiro um presente, depois abre ainda mais outro presente, depois outro presente. Essa é a ciência, gente. Não é proibido estudar.
Não é proibido pesquisar, gente, para descobrir as maravilhas daquele que criou. Mas se você acha que fez o robôzinho assim, e que você ficou melhor do que as abelhas, do que milhões de aves que andam milhares e milhares de quilômetros, ou que voltam no seu lugar, isso estudar biologia, gente, é encantadora. O homem adora o fruto das suas mãos. Mas o fruto das mãos do homem é a morte. Aqui entra no vivo. Porque aquele templo de Deus que Maria construiu, que foi o corpo. E quando se fala de corpo, não é só a mão, o braço, o tronco, as pernas, não. O corpo é a psique, o afeto, o sentimento, todo o corpo. Isso se chama corpo. O nosso ser. Isto foi dado por Maria. Por Maria. Ela que deu. Então, neste corpo, Deus habita. Então, com esse Deus que veio fazer a nossa história em Cristo, por um homem, a segunda leitura, entrou a morte no mundo. Então, toda a geração dos seres humanos destinados à morte. Por outro homem, prestemos atenção, por outro homem, entrou a vida no mundo. Entrou a vida no mundo. E a este homem será entregue a realeza do universo inteiro. E todos os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Quais são os inimigos do ser humano? Doenças, ignorância, maldade, e aí por diante. Faz toda a lista de todos os males que existem no mundo. No fim, a própria morte. São inimigos do ser humano. Todos estes males serão colocados debaixo de seus pés. Então será construído um reino divino, onde a vida terá primeiro lugar. Já deve ter ouvido uma frase, se agora me veio à mente, eu vou repetir para vocês, só para ter uma ideia muito prática, simplória, desculpe, não sei, eu não sou teólogo, não sei explicar bem as coisas, não? A diferença entre o paraíso e o inferno. A um tal Deus deu licença para visitar o que era o inferno. Ele viu uma grande mesa com manjares e tudo, e cada um tinha um pau na mão, comprido, pegava o manjar, só que, como era comprido, não conseguia levar na boca. Esparramava por aí. E ficava atento se o outro não pegasse o seu almoço, não é? Todo mundo angustiado, triste. Falou, olha, o inferno mesmo. Nunca tinha visto um espetáculo daquilo lá, com tanta comida e tanta gente morrendo de fome. E o paraíso? Ele viu a mesma cena, com a comida na frente, tudo, com os mesmos paus na mão, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo bem de saúde. Qual era a diferença? Que um alimentava o outro.
Um alimentava o outro. Entendeu? Então, isso é muito simplório, eu sei, mas para quem quer entender, entende. Então, o que Deus trouxe à Terra? E o que vai reinar no futuro? Porque o mundo tem futuro. O mundo tem futuro, sim. Porque senão não seria Deus, se não tivesse um futuro. Se Deus é amor, o que é o amor? Não é um sentimentalismo barato, gente, não. Aquilo pode ser simpatia, desculpa. Pode ser simpatia, pode ser sentimentalismo, pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor. Amor é como uma fonte de água que jorra. E a fonte não pede se você está sujo, se você é pobre, se você é rico, se você é aleijado, se você é Miss Universo, não pede nada. Simplesmente ela jorra e dá de beber. A capacidade de oferecer a sua própria vida a todo mundo, independentemente do que possa vir de retorno. É isso, gente. Não é humano. Isto é divino. Que só Deus é assim. E ele trouxe isto. Quando no Império Romano perguntaram, os romanos perguntaram aos cristãos, Roma deu ao mundo a lei, porque não foi colonialismo que Roma fez. Roma simplesmente formou um país que se chamava Império Romano, que todo mundo entrava dentro desse país, recebia a organização, porque naquelas épocas os grupos viviam como bandos armados um contra o outro. Então ela conseguiu organizar e conseguiu dar as leis de organização. Tanto que na base do direito é o direito romano, não é? Então, e perguntaram aos cristãos, Roma deu o direito ao mundo. De grupos isolados assim, conseguiu construir um império. Vocês cristãos, o que é que vocês trouxeram ao mundo? Que responderam os cristãos? Deus trouxe a capacidade de amar, o amor, que une muito mais do que as leis. Às vezes, tantas vezes eu dou risada, eu acho tão coitadinhos os políticos que têm que fazer as leis. Basta tanto pouquinho de bom senso, gente. Pouquinho de bom senso. Daqui a pouco vamos ter mais regras do que capacidade de saber. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ontem na televisão estava aqui. Até saber a hora que não tem fila no supermercado para eu saber. Gente, é vida esta. Se vocês gostam desta vida, tudo bem. Pode viver à vontade. Eu não gosto mesmo. Gente, falta um pouco de bom senso só. Um pouco de bom senso. Um pouco de bom senso. Está lá 500 homens para fazer as leis. Que depois não funciona. O próprio Deus tentou. Até com ele não deu certo. Sabia? Não sabia? Não? Ué? Ele deu os 10 mandamentos, não é? Deu os 10 mandamentos, mas os homens não observaram os 10 mandamentos. Aí precisou uma cirurgia total para tirar o mal pela raiz, que nós chamamos de pecado. Aonde Deus enviou o seu próprio Filho,
feito homem na carne, onde assumiu os males do mundo. Isso porque da cruz, repito mais uma vez, não chore, por favor, diante da cruz. Não chore. Diga obrigado. Obrigado. Porque tu carregaste os nossos pecados. Tu carregaste as nossas dores. Aquele momento clou, momento principal, onde Cristo se encontra com a nossa humanidade. É lá. E Ele carrega as nossas dores, carrega os nossos pecados. E injeta na humanidade o seu sangue divino, que é a própria divindade. E assim acontece aquilo que nós chamamos de redenção. E Maria acreditou. Maria acreditou. E esta civilização que Deus está conduzindo para frente, porque tudo que não for feito nesta civilização é morte. E vai cair, como caem os mortos. Tem onde. E vai permanecer aquilo que tem vida. E aqui não é mais nem o sentido do prêmio, do paraíso. Eu dou risada porque enquanto falo vem um monte de coisa na cabeça, não é? Estou pensando numa criança antes de ser concebida, se ela vai receber o prêmio de ser concebida para uma vida. Ela fez o quê? Não existia? Nem no pensamento. E a gente imagina o paraíso um prêmio. Porque eu fiz alguma coisinha, não? Porque eu dei uma esmola ao pobre, porque eu fiz isso e aquilo. É um dom, gente, é um presente. Como a vida é um presente que meus pais me deram, gente. Não pode existir prêmio. Como também não pode existir castigo. Bom, os pais falam muito um filho, só porque ele era, vai matar o filho. Pelo amor de Deus, gente. Isso é tudo fruto da nossa fantasia, do nosso sentimento de culpa, todas essas coisas nossas, entendeu? Então aqui o jogo é a vida. Tu acreditaste. E ela, por isso, é assunção. Corpo e alma. Quer dizer, todo o seu ser já vive a vida eterna. Mas se olharmos a parte humana, os caminhos que Maria percorreu, está tudo fora da regra. Não teve vida tranquila. Seu filho de Deus, já com 2 anos da vida de Cristo, mais ou menos, teve que fugir para o Egito. Por muito menos a gente fica brigando com Deus. Deus, por que não? Foge para o Egito. O quê? Numa terra estrangeira? Com o teu filho? Mas que Deus é você? Não é? Por muito menos a gente se queixa, não é? Vai para o Egito. Teve que trabalhar para ganhar a vida de cada dia. E foi tirado o filho. E foi colocado o filho morto no colo. Tudo isso pelo próprio Deus. Olha, mas que marido. Que marido. Mas em tudo isso tem a realização do plano de Deus. Aquela civilização eterna feita naquele homem e através daquela mulher. Agora, o resultado deu razão não aos sentimentos humanos que Maria poderia ter, mas à sabedoria de Deus, que conduz a história dela e, se quisermos, de cada um de nós. Creio